né, que Deus venha falar nos nossos corações nesta noite, através do que Deus tem feito na minha vida. Eu quero ler aqui lá em Hebreus 11, que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amém? Aqui, como os irmãos já podem, né, acredito que todos conhecem essa palavra, né? E nós vivemos todos os dias, nós vivemos pela fé. Amém? E para mim é uma grande honra estar aqui, porque eu falei para Deus, eu digo: Senhor, aonde o Senhor colocar a planta dos meus pés, eu quero que o Senhor abra uma oportunidade para me contemplar o meu milagre, para falar dos benefícios que Deus tem feito na minha vida. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei: Jane, eu quero falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida, porque eu sou muito grata, né? Porque foram tantas tempestades que eu passei, que eu achei que eu não viveria 2024, eu achei que eu não viveria 2025. Mas Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, e como diz a palavra, né? Tudo que Ele faz, Ele nos cria para que nós possamos testemunhar da glória de Deus sobre a nossa vida. Amém? E eu quero dizer para você que eu já sou fruto de um milagre de Deus. Eu sempre falo para Deus que todos os dias eu sou escolhida de Deus desde o ventre da minha mãe. Amém? Nós somos escolhidos de Deus. E logo quando eu sei que Deus me gerou com um propósito. E muitas vezes nós não entendemos isso, né? É mais fácil nós mesmos servindo a Deus, sendo filhos de Deus. Muitas vezes nós queremos questionar o que Deus está fazendo na nossa vida. Em 2002, eu tive uma doença. Talvez muitos conheçam aqui, né, o diagnóstico dessa doença é artrite reumatoide. Né? É uma doença que para os médicos, para os reumatologistas, eles sempre falam que não tem cura, que você vai ter que aprender a conviver com aquela doença para o resto da vida. Mas eu sempre falava, eu digo não. Eu sei que o médico pode falar o que ele quiser, né? Mas quem dá a última palavra é o meu Deus. E eu tinha apenas 22 anos. Eu fiquei com a pele toda manchada, né? Eu fiquei sem andar. Eu fiquei numa cadeira de roda, eu não andava mais, e aí as médicas ali falavam que eu tinha que aprender a conviver com aquela doença. Mas o Deus que eu tenho crido é um Deus que faz milagres, né? Nós temos que crer na palavra de Deus, porque a gente sabe que mesmo a gente servindo a Deus, eu sempre falo que nós estamos no caminho do Senhor. E mesmo servindo a Deus, nós não estamos blindados a passar por nenhuma tempestade, a nenhuma luta, a nenhuma doença. E eu ali, quando fiz um tratamento, fui na reumatologista e ela falou que era só para me adaptar à minha vida. Mas eu falei: Deus, não. Eu já conhecia esse Deus maravilhoso. E eu falei assim: eu não aceito isso na minha vida. Eu sei que o Senhor tem muito para fazer na minha vida. O Senhor tem algo poderoso para fazer na minha vida. E Deus me curou. Daquela artrite reumatoide, Deus me curou. Não fiquei com nenhuma sequelas. Não fiquei com nenhum tipo de doença. Porque quando Deus coloca a mão, Ele cura. Amém? E aí, quando deu com 23 anos, eu engravidei do meu primeiro filho. E para a glória de Deus, tive uma gravidez abençoada, não tive nenhuma crise, tive meu filho e foi uma bênção de Deus. Quando deu em 2013,
a minha mãe foi diagnosticada com câncer, linfoma Hodgkin. No mesmo ano eu engravidei. Em 2014, quando eu tive o meu filho, Deus me deu um filho especial. A síndrome que Deus permitiu que ele viesse foi mielomeningocele. E ali, quando eu ganhei o meu filho, os médicos falaram que o meu filho não ia andar, que o meu filho não ia falar, que o meu filho ia ser alimentado por bolsa de colostomia, né, ia usar bolsa de colostomia, que ia usar sonda. E hoje eu louvo a Deus porque tudo que os médicos falaram, eu não dei ouvido, sabe? Porque nós temos que dar ouvido para aquilo que Deus fala conosco, né? E muitas vezes, claro que naquele momento, né, a gente fica aflita, porque é algo novo que a gente vai começar a enfrentar. É uma nova maratona. Então, eu não sabia nada dessa síndrome. E os médicos falaram que ele não ia andar, que ele não ia falar, que ele não ia comer. E eu falei, Senhor, eu não aceito nada disso. Enquanto aquela médica falava tudo isso para mim, eu falava, a última resposta vem do meu Deus. Porque operando Deus, quem impedirá? E Deus, eu creio nos milagres de Deus. Eu creio que Deus faz milagre, porque eu vivo milagre todos os dias. Amém? Quando deu 2018, eu faço tratamento com ele lá no Hospital Sara Kubitschek. Quando deu em 2018, eu fui para fazer cirurgia nele, dos pezinhos dele, que nasceu com os pés congênitos, né, tortos, e a gente foi para fazer as cirurgias. E ali também eu tive crises de coluna, né, eu não sabia que eu tinha doença de coluna, né, bico de papagaio, nervo ciático e outras coisas de coluna. Fiquei em cadeira de roda ali por 3 meses. O meu filho com as 2 pernas engessadas e eu numa cadeira de roda, sem poder cuidar do meu filho, sem poder andar, sentindo muitas dores, porque eu não sei se os irmãos aqui, alguém já sofreu de nervo ciático, mas é uma das dores, acho que pior que o ser humano pode sentir. E ali fui fazendo tratamento, e mais uma vez o Senhor me curou. Amém? Queridas, eu digo para vocês que como é bom a gente servir ao Senhor. Como é bom a gente ter um pai. Porque todos os dias eu declaro na minha vida, Deus, hoje eu não tenho mais o meu pai biológico, mas eu tenho um pai que cuida de mim. É um pai que me cura, um pai que faz milagres na minha vida. Então eu não sou órfão, porque eu tenho um Deus que cuida de mim, que me ama. Então nós temos que se sentir amada por esse Deus, que tudo pode fazer na nossa vida, né? E aí, como eu disse para vocês, que desde o ventre eu sou escolhida de Deus. Quando deu em 2023, fui para Brasília de novo, fazer mais 2 cirurgias no meu filho, para fazer uma correção na tíbia dele. Passamos lá janeiro, fevereiro, março, abril. No dia 14 de abril, nós chegamos na minha casa, no Acre, eu e o meu filho. Quando deu no dia 14 de maio, foi uma pastora da capital, Rio Branco, para a nossa igreja. E ali ela tem um dom de revelação, uma grande profeta de Deus. Naquele momento ali ela falou assim, ela começou a ministrar sobre tempestade. E eu ali com meu esposo, e ela falava assim, que Deus estava revelando para ela, que lá atrás tinha uma irmã, que ela estava com a blusa preta e o cabelo preto. E eu digo, meu Deus, nessa hora a gente fica, né, assim, a gente não sabe nem o que fazer nessa hora. E todo mundo começou a olhar para mim, porque eu era a única mulher lá que estava de uma blusa preta, com cabelo preto, bem longo, batendo na cintura. Eu parecia uma índia, né, bem liso meu cabelo. E ela falou, ela disse que Deus, Ele estava me dando a cura
e um livramento de um câncer muito agressivo. Eu digo, meu Deus, né? E aí eu levantei e ela disse, irmã, é você mesmo. Fique de pé e vem aqui que eu vou orar por você. Mas eu quero te dizer que Deus manda te dizer que não é para você ter medo. Porque toda dor que você iria sentir, Deus está metendo a mão agora e está arrancando tudo aí de dentro, toda dor. Você não vai sentir dor. E não te preocupas que Deus, Ele cuida das tuas viagens. E que hoje Deus está te curando da tua coluna. E o teu testemunho será muito grande. Eu disse, amém, Senhor. Mas eu não tinha noção do que eu iria enfrentar. Eu não tinha noção do que eu teria que passar pelo processo. Mas hoje eu entendo, né? Tudo que Deus fez na minha vida é para a glória de Deus. E naquele momento ali eu digo, Deus, já que o Senhor mostrou, é porque o Senhor já fez a obra na minha vida. Mas Ele queria, era permissão de Deus eu passar por aquele momento, daquele processo. E aí quando deu isso foi no dia 14, quando eu na segunda-feira, no dia seguinte, nós ligamos para um gastro. Eu falei para minhas irmãs, ela disse, não, então vamos marcar com o gastro, você vai na capital e a gente vai fazer uma endoscopia. Né? Você vai fazer uma endoscopia e uma colonoscopia. E fui, na sexta-feira nós fomos para a capital, no sábado eu fiz o exame de colonoscopia. E naquele exame de colonoscopia, de endoscopia, perdão, né, já detectava o câncer de estômago. E ali começou uma nova maratona, uma corrida cansavelmente. Né? E ao pegar aquele diagnóstico ali, foi como se o céu desabasse na cabeça da gente, né? Porque como o pastor disse, quem já viveu, né, isso na família, um diagnóstico desse, quando você recebe um diagnóstico de câncer, é como se você já estivesse recebendo o seu, como que diz a palavra, que é como se você já fosse preparar para a sua morte. Não é verdade? Porque essa palavra é tão forte que eu não gosto nem de falar nessa doença. E ali quando ele colocou o tubo ali, ele disse, olha, quando eu introduzi o tubo, né, no esôfago, tudo direitinho, e ele disse que ali no meu estômago, quando ele passou ali, ele disse que quando passou direto, não detectou nada. E Deus soprou no ouvido dele e disse, sobe o tubo. Foi quando ele detectou uma lesão no meu estômago e ali teria que ir para a biópsia. E aí a gente foi começar e disse, não, está tudo na mão de Deus. E quando foi 10 dias, realmente, com o resultado da biópsia, constou o câncer no meu estômago. E até então a ficha não tinha caído, porque não é fácil a gente receber um diagnóstico desse. Só quem já passou é quem sabe. E quem convive com alguém na família. Quando eu recebi esse diagnóstico, eu estava com 4 anos que eu tinha perdido a minha mãe. 4 anos que eu tinha perdido a minha mãe para essa doença. Então foi muito difícil. E eu pensava muito no meu filho, né, que é especial. Eu digo, meu Deus, e agora? Eu vou morrer? Né, vou deixar meu filho que precisa de mim. Mas Deus tinha prometido, Deus fez uma promessa que não era para mim se preocupar, porque eu iria testemunhar do milagre de Deus. E ali começamos a correria para poder entrar aqui no Hospital de Amor de Porto Velho. Não é fácil. E o médico falou, olha, você vai ter que tirar todo o teu estômago
e seguir tudo que os médicos vão falar para você, você vai fazer. Eu digo, doutor, eu vou fazer tudo que os médicos falarem, porque Deus os capacitou. Mas quem vai fazer a obra em mim, na minha vida, é Deus. E ali começamos a corrida, viemos em junho, Deus abriu as portas, entramos em propósito de oração, o meu líder, a minha líder, entramos em propósito de oração para que Deus abrisse uma porta, para mim vir para o hospital de amor, para começar a dar início a esse tratamento. E viemos junho, julho, quando deu agosto, foi o mês da minha cirurgia. E eu toda hora clamando a Deus, eu digo, Deus, eu sei que o Senhor é comigo. O Senhor me fez uma promessa que eu iria testemunhar, então eu não vou ter medo, eu vou crer na tua promessa. E todos os dias eu lembrava da promessa que Deus tinha me feito, que Ele não soltaria a minha mão. E todos os dias eu dizia, Deus, segura na minha mão, Deus, não me abandone. Eu sei que o meu barco está o Senhor, que quando nós entendemos que quando Deus está no barco, nada acontece, nada vai acontecer, porque eu dizia, Senhor, o Senhor está no controle, o Senhor não vai deixar o meu barco afundar. E quando deu no dia 27 de agosto de 2023, eu fiz a primeira cirurgia, né? E fiz a primeira cirurgia. Quando deu no dia 28, o doutor chegou lá falando, Deusiane, a sua cirurgia foi muito delicada, fizemos de tudo para não tirar o seu estômago todo. Nós tiramos 80% do seu estômago e agora você está com o estômago no tamanho de um bebê, 20%. E temos que agradecer a Deus porque Ele disse, nós íamos tirar o teu baço, mexer no teu intestino, mexer não sei aonde mais, mas Deus não permitiu. Amém? Deus é um Deus que cumpre o que Ele promete. Amém? E ali eu fui para recuperação, e quando deu no dia 5 de outubro, eu fiquei com 2 drenos, né, para drenar, para não correr o risco de infecção. Mas quando deu no dia 5 de outubro, tive que voltar ao hospital para retirar o dreno. E naquele dia, no mesmo dia, constava uma infecção generalizada. Naquela infecção, o doutor disse, Deusiane, a gente vai bater uma tomografia agora para ver como que está isso. A minha barriga já estava toda dura, eu com bastante febre. Eu já não aguentava ficar de pé, eu estava bastante debilitada, porque a gente sabe que essa parte do gástrico, ela é muito delicada, né? Quando se trata de estômago, intestino, pâncreas, fígado, toda essa parte que é muito delicada. E aí voltei para o hospital e ele disse, vamos fazer uma tomografia. E naquela tomografia constava uma infecção. Os leucócitos, para uma infecção generalizada estar avançada, o nível ali é de 12 mil leucócitos. A infecção que eu estava naquele momento era de 28 mil, o grau de infecção. E ele disse, você precisa ir agora para o centro cirúrgico e você corre risco de morte. Aí eu disse, Deus, amém. Né? E ali eu digo, Deus, eu creio na promessa de Deus. E eu todo momento ali clamando a Deus e clamando, eu digo, Senhor, cuida de mim, continua segurando na minha mão, não me desampare, não me solte, Senhor. Espírito Santo de Deus, seja comigo. E ali foi a minha oração e eu fui para aquela cirurgia. Foi aberto toda a minha barriga, fora as cirurgias que já tinha feito, vários furos na minha barriga, né, por causa dos drenos, por causa da primeira cirurgia. E aí com 15 dias teve que fazer essa segunda cirurgia. Ao sair de lá, os médicos já não... era
era uma briga, né? Vou ser bem breve aqui. Era uma briga, tipo assim, eu vi ali o poder de Deus sobre a minha vida, porque naquele momento veio o médico e falou: mocinha, você vai para a UTI. E eu disse: Deus, em nome de Jesus, só em pensamento, elevando o meu clamor a Deus, clamando a Deus, porque naquele momento eu não falava, né? Os meus batimentos, a minha saturação já estava tudo zerando. Todos nos aparelhos e tudo. E ali veio o médico e ele falou isso. E eu clamando a Deus e eu começava a falar para Deus: Deus, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor está comigo e o Senhor é o meu Pai. E ali o médico vinha e ele saía. Quando deu horas depois, veio outro médico e falou: nós estamos acabando de preparar o leito da UTI para você ir para a UTI. E eu comecei a clamar ali, continuava a clamar: Deus, não deixa, Senhor. Porque além da infecção generalizada, eu estava com pneumonia e com derrame pleural no pulmão. Então eu digo: Senhor, se eu vou para aquele lugar, no meu pensamento, eu não voltarei mais. E aí comecei a clamar, e para a glória de Deus, a mão do Senhor estava comigo, me tirando, me livrando ali daquela UTI. E quando deu 13 horas, Deus falou: filha, eu vou te levar para o leito. E veio o médico e ele falou: mocinha, a gente vai levar você para o leito, você não vai mais para a UTI. Glória a Deus. Aquilo que eu clamava, gente, ali eu clamava tanto no meu interior, no meu coração, na minha mente, que eu acho que Deus, ele teve misericórdia da minha vida e me dá uma nova oportunidade, porque eu sei o que Deus tem para fazer na minha vida é grande e Ele quer me usar. Muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus, nós não entendemos as maneiras do trabalhar de Deus, como Ele quer nos aproximar mais de Deus, né? E ali fui para o leito, passei uns 6 dias e fui liberada, né? E crendo no milagre de Deus, e todos os dias falou: Senhor, o Senhor me prometeu que eu daria o meu testemunho, né? Porque Deus, através da nossa vida, Deus edifica outras vidas. Quantas pessoas estão precisando dessa fé, né? Através da nossa vida, através do que Deus faz na nossa vida. É por isso que nós não devemos se calar diante daquilo que Deus faz na nossa vida. Conte mesmo, abra sua boca. Talvez você tenha experimentado poucas coisas que seja pouca para você, poucas para os outros, mas para nós tem um grande significado. Amém? Então, queridos, eu quero deixar isso para você, né? Que independente da situação, independente, sabe, das circunstâncias que você passe, não desanime, sabe, não desista de buscar a Deus, né? Domingo o pastor, ele falando aqui, e aquilo me tocou, eu até compartilhei com a Jane, com a Vanusa, quando ele disse assim: muitas vezes a gente acha que por nós virmos na igreja, por nós irmos numa célula, por a gente ir no domingo, no culto, está tudo bem. Mas não está mesmo. Muitas vezes, quando nós olharmos para a nossa vida, nós achamos que está tudo bem, nós estamos correndo perigo. Na vida do crente, quando o crente abre a boca para dizer que tudo está bem, tenha cuidado. Tenha cuidado, né? Porque a gente, muitas vezes a gente pensa que está, mas Deus, Ele quer muitas vezes, Ele permite algo acontecer para que nós possamos sair da nossa zona de conforto e nós nos aproximamos mais de Deus, para que os propósitos de Deus sejam realizados na nossa vida. Amém? E eu quero dizer para vocês que depois dessa cirurgia, eu ainda fiz as quimioterapia
fiz 6 meses de quimioterapia, fiquei totalmente debilitada. Por diversos dias, pensei que eu não iria viver o outro dia. Mas Deus é maravilhoso. Deus me sustentou, né? Eu fiquei com quase 30 quilos. Eu fiz uma bariátrica, porque a retirada do tumor tem que fazer uma bariátrica. E eu nunca fui gordinha, eu nunca fui cheia. Eu pesava 65 quilos quando eu comecei a fazer esse tratamento. E eu tinha muito medo, eu dizia, Senhor, eu não vou resistir. Porque, olha, 30 quilos. Tinha dias que eu não conseguia quase ficar de pé. Mas eu continuava a clamar a Deus, para que Deus não deixasse eu desanimar. Para que Deus não deixasse eu desistir. E para a glória de Deus, quando deu agora, no término das minhas quimioterapias, junho de 2024, fomos para o Acre, de retorno para casa. Chegando em casa, mais uma prova, crise de apendicite. Eu bem debilitada, crise de apendicite, tive que vir para o hospital às pressas, eu, meu esposo e meus filhos. Quando chegamos aí, o doutor disse, é apendicite, e você vai para o centro cirúrgico agora. E Deus não deixou estourar. Deus criou uma capa para não deixar estourar dentro de você. E quando deu no outro dia, veio o médico e ele disse, Deusiane, nós não só fizemos a cirurgia da apendicite, nós também retiramos um pedaço do seu intestino grosso e um pedaço do intestino fino. Meu Deus, que luta, né? Mas em todos os dias Deus esteve comigo. E quando ele chega no outro dia para falar que ele tinha tirado, né, um pedaço do intestino e queria para a biópsia. E aí eu disse, Deus, mais uma prova. Mas firmes nas promessas do Senhor. E aí, naquele momento, ele disse, agora você vai aguardar o resultado da biópsia. Que chegaria dia 6. Dia 6 eu tive uma consulta com ele. E dia 22 de outubro foi o resultado dessa biópsia. E para a glória de Deus, ele falou, Deusiane, como é que você está? Eu disse, doutor, eu estou bem, mas eu estou ansiosa, né? Porque nós somos carne, nós somos filhos de Deus. Nem todo momento nós somos fortes. Tem um momento do choro, porque Jesus chorou também, né? E nós somos sensíveis também. E naquele momento, ele disse, no resultado da sua biópsia, não deu mais nada nos seus exames. Glória a Deus. Né? Não deu nada mais, não tem mais nenhum sinal de célula cancerígena. Queridas, para finalizar, antes de eu receber esse resultado, depois da cirurgia da apendicite, apareceu uma hérnia do lado direito, aonde foi retirado o dreno. E a hérnia começou a tufar para fora, né? Ela sai, né? Aquela bolinha começou a aparecer aqui do meu lado direito. Eu disse, Senhor, não aceito mais não, Senhor, passar por cirurgia. Deus, eu não aceito, Pai, me ajuda. E eu lembro que um dia a minha amiga Vanusa, ela disse, minha amiga, creia que Deus não vai deixar você passar por essa cirurgia. Irmãos, e para a glória de Deus, quando o médico disse naquele dia, no dia 22 de outubro, que não tinha nada mais nos meus exames, que não tinha dado mais células cancerígenas, que estava tudo bem, que a doença não tinha avançado, Deus fez a obra por completo. Até aquela hérnia desapareceu. Glória a Deus. Então, esse Deus é o Deus que nós servimos. É um Deus vivo. Eu sempre digo que Deus, Ele não está morto, Ele está vivo.
Ele reina, Ele vive aqui, Ele está comigo, Ele está com você. Independente daquilo que os médicos falem, mas a última palavra vem de Deus. Amém? Creia, não desista, tenha fé, porque a fé é isso, né? Mesmo passando por tudo aquilo que eu estava passando, mas eu nunca perdi a minha fé. Eu cria que Deus, no mundo espiritual, o Senhor já tinha feito, já tinha decretado o meu milagre. Amém?